eu queria mostrar como a gente pode produzir uma ação em que um personagem, eu estou aqui com um template de terceira pessoa, mas vamos imaginar que numa situação gamificada, o personagem passe por cima de uma determinada área e apareça para ele uma cartela de mensagem e um áudio lendo essa mensagem, por exemplo. Tá? Essa é uma típica situação onde a gente pode utilizar blueprints para estabelecer essa funcionalidade num game. Então, para produzir isso, eu vou precisar primeiro da mídia, tá? A mídia que seria o texto da cartela e o áudio também. Para produzir a mídia, eu já tenho aqui, porque eu já fiz isso para uma aplicação, essas duas mídiazinhas prontas. Estou usando o Illustrator para produzir essa mensagem em texto, utilizando uma letra Zaza. Eu vou produzir, então, mensagens com essas cartelas. Eu vou, no Illustrator, exportar isso daqui em bitmap. Essas duas áreas são programadas para ter uma relação de 2:1 de altura. E eu vou exportar isso, selecionar primeiro essa área daqui, exportar. Eu vou utilizar o export para web, que me dá algumas configurações, e está com transparência. Eu vou exportar em PNG. Eu vou exportar esse no formato 1024 por 512. A gente poderia exportar num formato maior, 2048 por 1024, mas eu acho que é suficiente para uma mensagem que não vai ocupar a tela inteira, esse formato de 1024 por 512. Qualquer coisa a gente pode ajustar depois para menos até. Vou utilizar uma pasta mensagens, que eu já tinha criado com antecedência, e vamos chamar essa de T, de textura, é um padrão do Unreal, né? Tudo que for textura começar com T underline, e vamos chamar isso de mensagem 01. E agora seleciono essa outra área, exportar, salvar, vamos chamar agora de T, mensagem 02. Agora a gente precisa do áudio. Para isso, eu gravei a leitura dessas mensagens, gravei direto no meu microfone, e eu tenho aqui no DaVinci Resolve, programa gratuito, eu importei esses áudios, editei para colocar os espaçamentos, e eu tenho aqui na trilha de áudio 2, eu estou usando a funcionalidade aqui do... Primeiro eu utilizei o editor para criar uma timeline, coloquei, não tem vídeo relativo, mas eu coloquei na trilha de áudio 2. No fosso jaz um osso. Entre duas chamas, um altar. Vá e pule no poço para saber a missão e retornar. Você chegou ao final. Eu não vou utilizar essa versão, vou apagar. Veja que eu já coloquei na trilha de áudio 1, previamente, uma série de efeitos para me dar um som meio cavernoso para isso. Esses efeitos e também, no caso da dinâmica, eu coloquei aqui um compressor para nivelar a variação, coloquei um limiter para não estourar o áudio, amplifiquei em 10, criei também um equalizador apropriado para isso e esses efeitos. Agora eu vou jogar tudo isso para essa primeira faixa de áudio e vocês vão ver agora, ouvir agora com efeitos. No fosso jaz um osso. Entre duas chamas, um altar. Vá e pule no poço. Passa
Você chegou ao final. Basicamente, o que está dando esse som cavernoso é o reverberação, tá? E o pitch, que está alterando o meu tom de voz, tá? Eu vou fazer aqui o corte só do trecho que eu vou trabalhar e eu vou agora exportar o que eu quero para sons. Então eu vou usar aqui o exportador do Resolve, vou cortar aqui o primeiro trecho, exportar, posso utilizar o preset Audio Only. Vamos para usar Wave, 24 bits. Vou escolher a saída, vou utilizar a mesma pasta. Vamos colocar o som de S de som. Adicionar. E vamos gravar. Ele vai exportar só esse primeiro trecho aqui. Verificar se foi salvo. Então aqui é o arquivo salvo. No fluxo já Beleza? Agora vamos gravar a segunda. Selecionei o trecho. Vamos agora chamar isso de mensagem 2. Adicionar. Visualizou. Vamos ver lá na pasta. você chegou ao final. Perfeito. Encerramos no Resolve, encerramos no Illustrator. Vamos agora para o Unreal. Na pasta conteúdo, eu vou criar uma pastinha agora chamada, só para organizar o meu trabalho, nova pasta, vamos chamar isso de mensagens. E nesse local eu vou trazer as minhas mídias. Posso arrastar direto. Beleza. Eu vou fazer só um ajuste na configuração de importação dos gráficos, das texturas. Eu vou configurar para que ele não crie e não distorça com a compressão um material que vai precisar ficar lido. É diferente texto que vai ser lido na tela, ou seja, de interface, e textura que vai ser colocada no objeto. Existem configurações de geração de MIP maps que são afetadas. Então, para essa textura, eu vou identificar isso como um elemento de interface, ou seja, de UI. Vou salvar. A mesma coisa para a segunda. Certo, estamos aqui. Primeira coisa que eu vou configurar é um material para ser aplicado numa interface, né, numa cartela. Então eu vou criar um material, vou chamar isso de material mensagem. Esse material esse é um material genérico, depois eu vou criar um material específico para cada mensagenzinha dessa aqui. Essa mensagem aqui para ser a referência, tá? Eu vou colocar isso como texto básico. E para produzir a transparência, eu preciso dizer na configuração do material que o Blend Mode, ou seja, o modo como ele se mistura com o resto, é Masked, tá? Poderia ser Translucent se eu tivesse um canal alfa com um degradê, com suavidade, mas no caso aqui o mais econômico é o Masked, e isso me abriu uma máscara de opacidade, e eu vou trazer o canal alfa, certo? Então ele produziu uma transparência, e a opacidade de máscara é a mais eficiente, é o tipo de transparência mais rápida que a gente tem, porque ele é simplesmente opaco ou transparente, tá? Ele não tem nenhum degradê disso. Se aplica muito bem esse tipo de mensagem. Eu vou salvar.
e eu criei esse material. Bom, se eu quiser ter um material versátil que possa combinar outras mensagens, eu vou tornar esta cartela aqui, eu vou converter em um parâmetro. Este parâmetro ele vai poder ser facilmente mudado. Vamos chamar isso de mensagem, textura de mensagem. Se eu quiser controlar também do lado de fora o brilho e tal, eu vou mexer no Roughness aqui, vou clicar com o número 1, segurei o número 1 no teclado e vou dar um clique na tela, ele me deu aqui um vetor de um float, né? Eu vou colocar isso em Roughness, o valor padrão é 1, é 0, então significa que ele está super brilhoso. Eu vou colocar como padrão 1.5 e vou também promover isso para um parâmetro. Vamos chamar isso de roughness. E para a gente fazer um teste, eu vou adicionar aqui no meu jogo um shape. Vamos colocar aqui como um plano. Vamos colocar esse material aqui. Está funcionando, só que eu preciso rotacionar esse rapaz e corrigir a escala. Para não ter que dar bake de iluminação, eu vou tornar essa cartela movable, certo? Se eu der play aqui, eu tenho uma mensagem, está fora de tamanho adequado. Mas eu vou criar variações desse material. Esse é o material geral. Vamos salvar isso aqui, beleza. Eu vou criar, então, instâncias do material, ou seja, variação desse material. Vamos chamar esse de MI mensagem 01. Opa. E quando eu abro a mensagem, veja que aqui eu tenho a estrutura do shader. Mas a instância, eu só tenho os parâmetros que eu queira modificar, tá? E que eu abri como parâmetros, o roughness e o textura de mensagem. Essa já está, obviamente, igual à primeira mensagem. Eu vou agora duplicar para criar a mensagem 2, eu já tinha nomeado. E nesta mensagem 2, eu vou mudar a textura, certo? E vou mudar aqui simplesmente arrastando fim. E agora, automaticamente, ele já me deu, sem eu precisar redesenhar a estrutura do shader, eu só modifico os parâmetros que eu deixei público como variáveis, tá? Na verdade, eu vou renomear isso para MI, para eu saber que isso é uma instância do material M mensagem, tá? Beleza. Agora eu tenho condição de criar a minha blueprint.